Muito bem, tudo bem com vocês? Glória a Deus, sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal que diz a Bíblia. Fico feliz pela sua participação. Você que tem nos acompanhado, você que tem aí dado seu like, compartilhado, comentado os assuntos aqui. Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também acione aí o sininho para que você receba sempre as notificações de novos vídeos e também das lives que acontecem. Está bem? Casamento. Como nós podemos vencer as crises no casamento? As crises que chegam, os desafios, o caminhar a dois. Isso é muito importante nós entendermos. Vamos falar um pouco sobre isso logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Casamento, como nós podemos vencer as crises que chegam? E elas chegam, é verdade. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. E o casamento é a união de duas pessoas que tiveram histórias completamente diferentes e que em um momento da vida se unem com o propósito de caminharem juntas, de se amarem, de se respeitarem, de terem uma vida em comum. Mas as suas culturas e tradições, os vínculos familiares, eles também acompanham esta pessoa até o momento ali do altar e tendem a querer permanecer. E é aí que entra toda a questão que precisa ser trabalhada, direcionada por Deus, para que se possa ter uma vida a dois abençoada. Bem, não há casamento sem problemas. Os problemas, como nós falamos, eles sempre vão e irão existir. A palavra de Deus ela vem falando em Mateus, no capítulo 14, o versículo 34, sobre os desafios que possam haver no seio familiar. Vamos ler lá? Mateus, no capítulo de número 14, perdão, no capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. Cadê o capítulo 10? E versículos 34 ao 36. Olha só, 34 ao 36, o que a palavra de Deus diz. Jesus, ele diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Parece assustador, né? E aí ele diz no versículo 35: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. É aquilo que nós falamos. Casou, é um pacote que vem junto. Claro que você não pode misturar as coisas, mas no casamento isso acontece, né? E acontece muito. Nós temos essas experiências de famílias que chegam no altar com esses propósitos no casamento e depois estão vivendo situações onde há interferência de familiares. E tem que haver toda uma habilidade, um direcionamento de Deus para que a crise no casamento, se ela chegar, ela seja vencida. Bem, a família como alvo. A família é um alvo e é um alvo que o inimigo ele tenta destruir, obviamente. Né? A família tem sido atacada vigorosamente pelas perigosas filosofias da pós-modernidade. Hoje a palavra casamento, ela soa como uma palavra ridícula, como pessoas que são atrasadas, pessoas que não têm uma mente aberta. E na verdade não é isso, porque o casamento é a primeira instituição que Deus criou. Deus criou duas instituições, o casamento e a igreja, obviamente. Mas o casamento veio primeiro. É até por isso que a família vem primeiro antes da igreja. Você tem que cuidar primeiro da família e depois da igreja, obviamente, porque sem a família não há igreja. E aí nós vemos essas questões. O Salmo de número 11, no seu versículo 3, vamos lá para os Salmos de número 11. Deixa eu achar aqui. Salmo de número 11, o versículo é o de número 3. Olha só o que diz aqui o Salmo 11, 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, um dos fundamentos da vida cristã, da prática de vida cristã, é o casamento. E esse fundamento
são princípios. Obviamente que quando nós enfrentamos crises e alguns problemas, os sentimentos eles afloram. E os sentimentos chegam sempre com o pensar em desistir. Ah, eu vou desistir, eu não vou continuar, eu vou separar, vou divorciar, eu não vou mais sofrer por isso, não vou mais me submeter a tal situação. É exatamente isso que vem. A questão é que os nossos sentimentos, eles não podem ser maiores que os princípios. É óbvio que eu estou falando aqui num âmbito mais geral. Existem algumas situações que precisam ser analisadas, obviamente, com um pouco mais de cuidado, de critério, um pouco mais próximos. Obviamente, existem casos e casos. Mas, no geral, os sentimentos, por algumas questões e muitas vezes mínimas, já são motivos para levar a pessoa a chutar tudo, jogar um casamento fora, porque já não querem mais se submeter, às vezes, ou entender um lado ou outro. Nós estamos falando do casal, do homem e da mulher, obviamente. Então, é importante que se tenha esse entendimento, como diz aqui na palavra, não permitir que os fundamentos sejam destruídos, venham a ser destruídos. Porque se isto acontece, o que o justo pode fazer? Então, os princípios devem estar sempre acima, na medida do possível, acima dos nossos sentimentos. Os princípios devem estar acima dos sentimentos. O que temos hoje não é apenas um comportamento imoral, mas a perda de critérios morais. Quais são os critérios morais que existem? Eu costumo dizer assim, hoje, um menino aí de 9 anos, 10 anos, através do celular, quando eu digo menino, eu quero dizer menino ou menina, obviamente, ele tem informações que o imperador romano não tinha. Isso é uma realidade. Esse excesso de informações e esse mundo aberto que existe com a internet, com o advento da pós-modernidade, trouxe, então, critérios que são os mais diversos possíveis. As pessoas pensam de uma forma e outras pensam de outra, e não querem entrar num consenso comum. E esse senso comum, vamos dizer assim, está na palavra de Deus. Está em obedecer a Deus na sua palavra em relação àquilo que está sendo vivido. Mas, como nós falamos aqui, não existe um comportamento imoral, mas uma perda de critérios morais. Né? É inversão de valores. Isaías capítulo 5, no seu versículo 20. Isaías capítulo 5, vamos ler lá. Isaías capítulo 5, o versículo é o de número 20. Olha o que diz lá. Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem das trevas a luz e da luz as trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, aquilo que parece ser bom para um e que não é para o outro, há uma inversão de valores. Se Deus diz que algo é bom, o homem, nessa perda de critérios morais e éticos, ele diz não, nós queremos fazer diferente, queremos ter essa experiência diferente. E é mais ou menos, ou quase que igual, ao que aconteceu no Éden. Deus falou, olha, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão tocar, vocês não vão comer dela, vocês não vão mexer nela. Por quê? Porque eu sou Deus e assim eu determinei. Claro que esse final não fui eu que estou colocando aqui, não está escrito desta forma, mas nas entrelinhas é isto. Deus deu uma ordem e ele deu a ordem porque ele quis dar a ordem desta forma. E o diabo veio e trouxe um pensamento à mente de Eva que concebeu como verdadeiro o que ela disse e também transmitiu isso para Adão. E a conclusão que eles chegaram foi que o que Deus falou não tem valor, o que Deus falou não é importante. E é exatamente por isso que muitos casamentos vão à bancarrota. É exatamente por isso que muitos relacionamentos não prosseguem, porque Satanás, com o seu ardil, com as suas mentiras, ele leva o homem a pensar de uma forma, a mulher a pensar de uma outra, os filhos de uma outra forma, e com isso a casa acaba tendo problema. Então nós estamos enfrentando não apenas um colapso, por assim dizer, moral, mas um colapso de significado, que não existe mais os absolutos. O absoluto é a palavra de Deus. Aquela frase que diz, a verdade é que não existe verdade absoluta,
ela é autodestrutiva em si mesma. Porque se é verdade, né, que não existe verdade absoluta, então essa verdade dessa frase também não é absoluta. E aí entra nessa corrente destrutiva em que as pessoas não têm mais noção do certo e do errado. E é exatamente aí que nós precisamos ter a certeza do que estamos fazendo, e a família precisa estar bem amparada na palavra de Deus, o casal precisa estar. Valores relativos acompanham relativismos da verdade. Jesus ele disse assim em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Você já imaginou pessoas que se casam, um jovem e uma jovem, que se casam e que um deles não tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque se os dois não têm, eles não têm um conhecimento dessa verdade. E se eles não têm o conhecimento da verdade, esse relativismo não vai ser tão sofrível. Essa é também uma verdade. Agora, se um deles é realmente um crente em Jesus e ele assume um casamento com uma pessoa que não tem uma vida com Deus, ele vai sofrer diante de uma verdade que ele sabe que tem que ser respeitada. Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão através dele. E aí há aquilo que Paulo falou sobre um jugo desigual. Esse jugo desigual, ele vai afetar o casamento, ele vai afetar o relacionamento, as dificuldades. Por isso, então, deve-se também tomar esse cuidado e essa observação quando se vai partir para o casamento, para uma vida a dois, porque casamento, obviamente, é um só. E quando se casa, então, tem esse compromisso de se viver juntos, porque, como nós vamos ver daqui a pouquinho, se tornam uma só carne diante de Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? Bem, em João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Contudo, à luz das Escrituras, não é sensato fugir do problema em vez de enfrentá-lo. Então temos que enfrentar o problema. O casal tem que sentar, conversar, ver qual é o problema que está acontecendo, para chegar a um denominador comum e continuarem na caminhada. Os problemas existem e vão existir? Sim, sempre, sempre. Não vão deixar de existir. Mas nessa caminhada, quando se conhece a verdade, e os dois conhecem a verdade, essa caminhada ela se torna mais tranquila, ela se torna mais leve para ser carregada. O casamento, então, não é uma experiência ou uma união experimental. Vamos experimentar, vamos nos unir em matrimônio e vamos experimentar para ver se dá certo. O casamento ele não é uma união experimental. Mateus 19, 9, Mateus capítulo 19, versículo 9, eu vou colocar aqui, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Mateus, no seu capítulo de número 19 e o versículo de número 9. Olha só, diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, a aliança conjugal, ela não termina quando as crises chegam. Elas não vão terminar quando as crises estão aí. Essas crises são inerentes da nossa vida. E elas não devem terminar. E Jesus está dizendo isto porque, normalmente, quando a crise chega, há uma tendência em se repudiar o parceiro ou a parceira, o esposo ou a esposa, e Jesus vem dizendo, já dando esta informação, falando: olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo, e aí ele coloca os motivos pelos quais, seja pela fornicação ou de casar com uma outra, comete adultério. Ele comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Não tem uma brecha que ele dê aqui, a não ser em casos específicos como nós temos, quando ele diz assim que o adultério ele é permitido no caso da traição, né? Que a pessoa tem essa liberdade de realizar ali, então, a separação, o divórcio.
1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então aqui também existe um direcionamento na questão desse casamento, para que você fique em paz com Deus, sem cometer o pecado e conseguir driblar as crises no casamento que possam advir. Mais uma posição aqui que a palavra de Deus nos dá, falando que o casamento não é uma união experimental, está lá em Gênesis no capítulo 2. Nós vamos ler o texto que diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Bem, na continuidade, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele ficou satisfeito com a obra que Deus fez. Obviamente, né? Até porque a perfeição, até física de Adão e de Eva, eram esculturais. Né? Deus, na sua perfeição, a harmonização, ainda não havia cometido o pecado, não havia acontecido a queda. Então aqui Deus está instituindo o casamento, porque ele, no final do versículo ele vem dizendo assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus não apenas somente criou o casamento, mas também abençoou. O casamento é uma instituição abençoada pelo próprio Deus. E é por isso que nós devemos, então, vencer as crises que possam chegar. Gênesis 1, 28 é quando o Senhor Deus vem falando, então, que o homem deveria deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se, então, em um casamento com a esposa, com a mulher, e tornaria-se uma só carne. Qualquer esforço de alterar esse princípio, de ir contra esse princípio que Deus determinou, que Deus deixou, estabelecidos para o casamento, é um princípio, ele conspira contra uma determinação do próprio Deus. E é o que mais nós vemos hoje acontecendo. As pessoas se casam de uma forma experimental. Existem casamentos de personalidades, né? De pessoas conhecidas no mundo chamado artístico aí, de pessoas milionárias que gastam fortunas para realizar a festa do casamento, casamentos que duram às vezes 2, 3 dias, com centenas ou até milhares de convidados. Milhões de reais de dólares são gastos em casamentos, por incrível que pareça. Existem esses acontecimentos aí, e que seja num valor menor, mas são sempre investidos grandes valores financeiros. E às vezes um casamento desse não dura mais do que 3 meses, porque foi apenas uma experiência. Eu costumo dizer assim, que o casamento, ou melhor, que o namoro, ele foi criado, ele nasceu para terminar. Namoro nasceu para terminar, de duas formas. Ou ele termina naturalmente, porque o casal, dentro das experiências que tem no namoro, termina um relacionamento, ou então com um casamento. Então se casam, o namoro acabou e agora é um novo relacionamento, né? Aproveitando então, vamos tomar uma água aqui. Aproveitando que você está aí acompanhando, se você fazer os seus comentários sobre o assunto, tá bem? Dê o seu like, aproveite aí, se inscreva no canal, toque o sininho, fale o que você está pensando do assunto, tá bem? Vamos lá. Então vamos lá, olha, Jesus então, ele fala sobre essa união do matrimônio. Malaquias capítulo 2, versículo 14, vamos ver Malaquias. Malaquias capítulo 2, no seu versículo de número 14.
Olha só o que diz aqui. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então aqui ele está falando da questão da infidelidade no casamento. Que Deus, ele foi testemunha no momento do casamento da mulher da tua mocidade. Então isso deve ser respeitado, isso deve ser observado, isso deve ser realizado. Deus, ele é uma testemunha dos enlaces matrimoniais. O casamento é algo muito importante e não é, então, como nós estamos falando aqui, simplesmente uma união experimental. Então, como enfrentar crise no casamento sem desistir dela? Sem desistir, ou melhor, dele. Por exemplo, reconhecendo que o casamento não é uma invenção humana. Não é alguém que um dia, por um decreto presidencial ou um grupo de legisladores humanos, falaram, olha, nós vamos realizar aqui, vamos inventar algo e esse algo é o casamento. Não, foi o próprio Deus quem o trouxe. O casamento, então, não é um expediente humano, né? Não é algo que foi elaborado pelo homem. O próprio Deus estabeleceu, instituiu, ordenou desde o início da história humana. É por isso que o inimigo ele tem tanto ódio quando se fala da questão do casamento. Você reparou que nos últimos anos, nos últimos tempos, como é alvo de críticas, como é alvo de zombaria até a instituição do casamento, como as pessoas repudiam, como a mídia, o próprio sistema que está aí, ou principalmente, obviamente, o sistema que está aí, ele repudia a ideia do casamento, ou até realiza casamentos que não são entre homens e mulheres. Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher, e os uniu em casamento. Não existe em momento nenhum na Bíblia, na história cristã, a união entre dois seres humanos de mesmo sexo que se juntaram em casamento. Não existe isso. Muito pelo contrário. Há uma crítica e uma proibição e uma condenação da parte de Deus em relação a essa prática. Bem, reconhecendo a natureza do casamento, qual é o reconhecimento que deve haver? Quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre o divórcio, lá em Mateus 19, ele não discutiu antes para falar sobre a natureza do casamento, de acordo com os princípios estabelecidos. Então ele fala sobre isso lá em Mateus, vamos voltar em Mateus, no capítulo de número 19. Mateus, lá no seu capítulo 19, versículos 4 até o 8. Olha só, vamos ler todos eles. Nós tínhamos lido o 9, eu vou só apagar o 9 aqui. Eu vou colocar o 4, 5, 6, 7 e 8. Olha só. Quando ele foi questionado a respeito, diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne, ou uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veja que aqui já os fariseus estão questionando Jesus. Eles querem, de alguma forma, ter uma legalidade para não respeitar a união do casamento. E aí Jesus responde no versículo 8. Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Então, é aquilo que nós falamos. Quando os sentimentos vão acima dos princípios, a tendência é dar problemas. Os princípios, eles estão e devem estar sempre acima dos nossos sentimentos. É um desafio, é difícil, muitas vezes você entra em um conflito interno, mas se coloca os sentimentos em qualquer área da vida, não é, na verdade, somente no casamento, né? Como nós estamos falando aqui do casamento, mas qualquer área da vida. Se os sentimentos eles vão acima dos princípios, há problemas. Então, na área financeira,
dos relacionamentos, na questão do trabalho, na sua carreira, nas questões da própria igreja, sentimentos, as disputas que existem muitas vezes, que os sentimentos eles afloram e tendem a submeter os princípios abaixo daquilo que eles não deveriam estar. Voltando aqui à questão, o casamento ele é monogâmico. Então não existe a poligamia, o casamento com mais de uma pessoa. Quando nós lemos mais uma vez Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós vemos no Novo Testamento, quando Paulo escreve a carta a Timóteo, falando que o presbítero ele deve ser marido de uma única mulher. Então não existe uma aprovação bíblica para a poligamia ou a bigamia. Mas existem casos de poligamia na Bíblia. Isto é uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não procura trazer somente aquilo que é favorável a ela mesma. Ela mostra as mazelas do homem, ela mostra os erros que os homens cometeram, os problemas que existiram, e Deus vem corrigindo. E nessa correção nós vemos Deus falando sobre a fidelidade no casamento, sobre a monogamia e não sobre a poligamia. Por exemplo, você pega a seita dos Mormons, o mormonismo, que foi fundado por Joseph Smith, ele teve 48 mulheres. Ele teve 48 mulheres, fora a sua mulher, vamos dizer assim, a oficial, né, se é que se pode colocar esse nome, aquele que ele colocava mesmo como esposa. E ele teve esse problema. E o mormonismo, ele não lança um documento anulando tudo isso. Ele só não pratica, os membros não praticam a poligamia em razão das leis que aí estão. Mas na sua intelectualidade, na sua teologia interna, onde eles entendem e praticam ela, eles praticariam aí a poligamia, sim. Ainda vale isso dentro da intelectualidade de cada um do grupo. Né? Mas o casamento, ele é monogâmico, sempre foi. Para nós finalizarmos, vamos colocar aqui, olha. Então o casamento também ele não é compulsório. O que quer dizer com isso? Embora não a razão do casamento seja para resolver o problema de solidão, né? Não é necessariamente isso, Deus chamou alguns para serem, sim, uma exceção à sua própria norma. Tá vendo? Existem as passagens bíblicas que falam sobre isso. Coríntios, no capítulo 7, versículo 7, por exemplo, vem falando sobre essa questão. Deixa eu ver aqui, ó. Carta aos Coríntios, aqui, capítulo 7, no seu versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Ele está dizendo aqui sobre uma das questões que ele fala aqui, ele está falando sobre a questão do casamento e as necessidades que existem de alguns se casarem, outros não, e terem aí a sua decisão por não estarem realizando o casamento. O que é que pode trazer problemas ao coração daqueles que são casados em relação ao seu esposo e à sua esposa? Por exemplo, o passado. O passado, ele é algo que se a pessoa não trabalhar ele e não entender o que a palavra de Deus fala a respeito do passado, a pessoa pode trazer à tona assuntos que vão azedar esse mel do casamento, vão azedar a doçura do amor no casamento. O que a palavra de Deus diz lá em Isaías 43. Isaías 43, 18. Profeta Isaías, capítulo 43, o versículo de número 18. Olha o que Deus diz aqui, olha. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto
e rios no ermo. Ou seja, nós não esquecemos do passado, isso é bem verdade. Mas esse esquecimento que Deus está dizendo aqui, não vos lembrei das coisas passadas, é no sentido de não se considerá-las, de não trazer à tona de novo, de não haver discussões a respeito de um assunto que já foi resolvido. É por isso que é importante no casamento, quando se vai para o casamento, todas essas questões serem resolvidas e não serem resolvidas depois. E se depois aparece alguma coisa que há necessidade de se sentar e conversar, então converse, resolva, mas não volte a considerá-las novamente, porque isto vai trazer problemas e com certeza trará um amargor, trará então dificuldades no relacionamento, no casamento. Então nós não podemos trazer esses problemas do passado para o relacionamento do casamento, mas sim trazer Deus para estar conosco no barco, nesta caminhada, nesta jornada a dois. É importante que Jesus esteja no barco, na nossa vida no casamento. Sabe por quê? Aquela passagem bíblica é muito interessante. Quando Jesus ele pega o barco para ir do outro lado, no Mar da Galileia, a palavra de Deus diz que houve lá uma grande tormenta, mas Jesus estando no barco, ele repreendeu toda aquela tormenta, todo aquele problema que estava havendo ali. E outros barquinhos que estavam acompanhando, o texto não diz, mas eles se beneficiaram com isto. Obviamente, se havia ali uma tormenta naquele grande lago que é chamado de mar, e eles estavam preocupados e temerosos, e houve então uma ação sobrenatural de Deus para que houvesse ali uma calmaria, porque Jesus estava no barco, os outros barquinhos que estavam próximos se beneficiaram. Sabe o que quer dizer isto? É que Jesus estando no barco do seu casamento, da sua vida, as pessoas próximas de você, os filhos, os pais, os parentes e até amigos, serão beneficiados com a bênção de Deus que está sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Por isso é importante saber lidar com as crises que vêm e nunca deixar Jesus fora do barco, que ele possa continuar no barco da sua vida, do seu casamento, para que a bênção de Deus seja completa sobre a sua vida. Amém? Olha, mais uma vez, quero agradecer você por estar conosco, por nos acompanhar aqui no canal que diz a Bíblia, você que está aí nos acompanhando, se inscrevendo, você que dá o seu like, o seu positivo, dizendo que gostou, compartilha e que também traz lá os seus comentários. Isso é importante porque nós queremos estar respondendo e sabendo o que você pensa a respeito do tema. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.